Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu chamar o povo. Vou ver se eu consigo achar o povo aqui acordado ainda. Boa noite, boa noite. Tô chamando aqui as pessoas. Maísa, só um instantinho. Boa noite, quem tá chegando. Bem-vindos, bem-vindos. Tudo bem? Hoje eu estou experimentando fazer essa live um pouco mais tarde. Eu estava em atendimento e estou vendo que movimento acontece fazendo uma live um pouco mais tarde, tá? Vai ser uma live um pouco diferente também, onde eu vou usar a arte pra gente bater um papinho. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Renata. Estão me ouvindo bem, gente? Escreve aí pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo bem o som? Tá saindo bem? Não vai ser uma live longa, a gente vai bater um papinho poético. Boa noite, querida, tudo bem? Ai, que bom que tá me ouvindo bem. Então, normalmente tem gente que... Oi, Marcinha. Obrigada, Paula. Normalmente eu sempre venho aqui... Oi, Marcinha, tudo bem? Me apresentando como... Já trabalho, sou Marta Fernandes, trabalho com pessoas há... 37 anos, né? Tenho diferentes formações. Primeiramente, sou formada em programação... Não, educação física. Minha primeira formação foi educação física, depois eu fiz dança contemporânea. Eu sempre tive uma puxada para arte, sabe? Escrevo desde os 8 anos de idade. Boa noite, Edson, que delícia. Edson, tô pensando em fazer uma outra live com você, com uma outra poesia minha, sabe? Boa noite, Selma. Primeiro, né, gente, parabéns, que delícia estar com vocês aqui essa hora da noite, de uma terça-feira. Gratidão. E aí, amores, hoje eu quero falar, porque assim, a arte também promove processos de cura, sabe? Não é só a análise, a terapias que promovem processos de cura. A arte também tem uma questão de fazer a gente rever estruturas, rever pontos de vista, se liberar, sabe? E faz com que a gente pare de se distrair, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência na nossa vida a se distrair. A gente faz muita coisa, mas não entra em contato com a gente. E às vezes olhar suas dores, seus traumas para liberá-los. Ah, você gosta dessa hora? Pois é, mas essa hora é meio tarde às vezes, né? Aí o pessoal já está indo dormir também, Paula. É por isso que é bom fazer mais cedo. Mas eu estou experimentando horários, né? Então vamos lá, gente. Assim, Lacan tinha uma coisa de falar que aquilo que não é dito, escrito no corpo se faz, né? Porque nossos corpos, eles carregam memórias do que acontece com a gente desde a vida intrauterina, sabe? Nós vamos sendo, assim, programados. Mas tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Apesar, quando essa programação é feita, nós vamos caindo num processo inconsciente e criando realidades, de muitas vezes dificuldades, sem percebermos, né? Achando que a gente não está dando sorte, que é aquele outro, isso e aquilo, mas é porque nós temos um programa rodando aqui no nosso cérebro, de maneira inconsciente. Só que, graças a Deus, o nosso cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade muito grande. Você pode reescrever a sua história, ressignificar a sua história, sabe? E hoje é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, mas eu quero falar de uma maneira diferente. Eu quero falar com poesia, tá? Então,
Eu trouxe meu livro aqui. Eu lancei esse livro na Bienal em 2021. Aqui eu moro aqui no Rio de Janeiro, foi na Bienal do Rio de Janeiro. Esse livro é bilíngue, uma parte dele está escrito em inglês, as mesmas poesias, e outra parte em português. Ah, por que você faz assim? Ó? Porque ele vai indo até uma área em português, aí você tem que virar de cabeça para baixo, porque uma língua diferente requer um ponto de vista diferente. Então, a ideia é exatamente isso. Muitas vezes a gente olhar a nossa própria vida de um ponto de vista diferente, dá um novo rumo para ela. E de repente um rumo de muito mais facilidade do que a gente imagina. Mas eu gostaria de primeiro saber de onde vocês estão falando, antes de eu continuar. Me fala aí, de onde vocês são? É legal saber, tem gente aqui que eu não conheço. E de onde, que estado você está falando, gente? O Edson Rocha Handbike, ele é um atleta paralímpico, sabe? Paralímpico, desculpa, nem é o paralímpico, é paralímpico. E ele já teve uma reportagem aqui com ele, foi bem legal. Edson está na Tijuca, Rio de Janeiro, né? E a Márcia está no Paraná, olha que delícia. Uhum. Boa noite, Jorge, fala aí de onde você está falando, Jorge. Eu sei de onde o Jorge fala, ó. A Ana Paula está em São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Gonçalo. A gente atravessa a ponte, tá? Depois de Niterói um pouquinho, né? Isso é bacana porque hoje em dia a internet dá a possibilidade da gente, sim, né? Tá em diferentes espaços. O Jorge está em Fortaleza, ó. A Selma está em São Paulo. Olha que delícia. Ui. Jorge não falou que ainda está em Fortaleza, eu que estou dedurando. Antônia e Ana Cláudia, de onde vocês estão falando? Fala aí pra gente. Divide aí com a gente. Jorge está em Fortaleza, Ceará. Olha só, Brasil, diferentes partes do Brasil presentes, né? Um em São Paulo, Sudeste, outro no Paraná, no Sul, Jorge no Ceará, Nordeste. Bem bacana isso, né, gente? Aqui Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro também. É bom a gente poder estar assim, se comunicando. Essa coisa bacana que é a internet, que dá possibilidade. Então vamos lá, gente. Eu vou ler a poesia. Eu vou convidar hoje a uma reflexão, né? E a poesia que eu vou começar a ler é aquela poesia que até eu fiz a chamada para a live aqui. Oi, Antônia, você está no Rio de Janeiro? Que legal. Marici. Bem-vinda, Marici. Ah, é verdade, gente. Eu já ia começando falando. Vou convidar vocês, convidem amigos, que aí a gente chama mais pessoas para participar. Eu também não quero fazer uma coisa muito, assim, de muito tempo, para a gente ficar com aquele gostinho de reflexão, mas ao mesmo tempo sem ser overdose, sabe? Então, tem essa setinha aqui tortinha, que parece um aviãozinho de papel. Você pode clicar, chamar seus amigos que estão acordados e aí você convida eles para a live, tá bom? Então, vou dar um minutinho aqui. E aí vocês fazem isso, deixa eu marcar aqui um minutinho, pronto. Aí que vocês têm amigos legais, acordados, chama ele para cá. Pode ser amigo de Fortaleza, amigo de São Paulo, do Paraná, pode ser amigo de fora do país, adoro. Uhum. E daqui a pouco eu vou começar aqui. Eu quero fazer uma reflexão. Como é que a gente está lidando hoje com os nossos tesouros? Os tesouros, o nosso ouro interno, sabe? Então, eu vou começar aqui. Tesouros é uma poesia minha. E eu começo assim. Você cava fundo dentro de si para descobrir seus tesouros? Todos nós temos tesouros. E se você revelar seus tesouros ao mundo, contribuindo com seu brilho. Mas, antes de eu continuar a poesia, eu vou fazer uma reflexão com vocês. Vocês já pararam para pensar que o petróleo, o diamante, o ouro, as pedras preciosas, as pérolas, tudo está no fundo, não está na superfície? Você parou para pensar que os tesouros não estão
disponíveis na superfície, que você precisa mergulhar, que você de uma certa maneira tem que cavar, que você tem que perfurar, que você tem que... Agora tem até pérolas artificiais, mas antigamente você tinha que ir lá no fundo, abrir aquela conchinha para achar aquela pérola. Você já parou para pensar sobre isso? Que aquilo que é precioso tá na profundidade, aquilo que é precioso não está muito na superfície, está mais na profundidade? Então, vamos parar para pensar isso, ó. Você cava fundo dentro de si? Essa é a minha pergunta. Você cava fundo dentro de si? Você se conhece? Você conhece sua luz? Você conhece sua sombra? Você conhece o seu poder de superação? Você conhece suas qualidades? Muitas vezes a gente tem muito mania de conhecer os nossos defeitos, né? A gente fala dos nossos defeitos, das nossas limitações e da sua potência, e do seu poder, e das suas superações e vitórias. Você conhece e reconhece? Porque às vezes não é só conhecer, é reconhecer, é tomar posse daquele poder, né? Então, você cava fundo dentro de si para descobrir seus tesouros, porque isso é um tesouro. Todos nós temos tesouros, todos nós. Esses tesouros que estão dentro da gente é indiferente do seu poder aquisitivo, da sua raça, do seu gênero, do seu status acadêmico. Isso é um tesouro. E às vezes você tem uma coisa que é autêntica, que é única, que só você tem. E que muitas vezes você está desperdiçando por desconhecimento, por falta de olhar esse tesouro dentro de você. Todos nós temos tesouros. E se você revelar seus tesouros ao mundo, contribuindo com o seu brilho, primeiro, seja uma contribuição para si mesmo, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Não adianta você ir dar para o mundo se você não reconheceu dentro de você. Se você não reconheceu o teu próprio ouro, o quanto ele é valioso. Se você não reconheceu dentro e você vai dar para o mundo, e num primeiro momento você encontra no mundo pessoas invejosas que querem difamar você, elas podem não reconhecer o valor do seu ouro interno. E aí, se você não reconheceu antes, você pode se sentir desvalorizado, sem autoestima. Por isso é importante a gente cavar fundo dentro de si primeiro e ser primeiro uma contribuição para a gente mesmo, antes de ser para o mundo. Esteja em seu corpo. Muitas pessoas não têm boa relação com o seu próprio corpo. Quem aqui tem boa relação com o próprio corpo? Eu. Quando eu falo boa relação com o próprio corpo, não significa que você tem um corpo perfeito dentro de um parâmetro social. Significa que você tem uma relação com o próprio corpo boa. Vou dar um exemplo para vocês. Edson tem o desafio dele de corpo, mas Edson tem uma relação ótima com o próprio corpo. Edson é um homem bonito, Edson é um homem charmoso. A gente percebe que Edson pegou o corpo dele, o que ele passou de desafio, abraçou o corpo dele e começou a ter uma boa relação com o corpo. Então eu te pergunto, você tem uma boa relação com o seu corpo? Pense a respeito. Quem está chegando agora, bem-vindo, Úrsula, Micaele, Cláudia, tá? Muitas pessoas não têm boa relação com o próprio corpo. Escolha diferente. Comece a agradecer pelo seu corpo. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, gente, de você fazer plástica, de você querer emagrecer, de você querer mudar o seu corpo. Mas você deve mudar pela gratidão, não pela crítica. Tipo, você pode falar assim, eu tô achando que eu tô mais gordinha, eu quero emagrecer. Mas uma coisa é você falar assim, eu tô gordinha. Boa noite, querida, bem-vinda. Se você ficar assim, eu tô gordinha, eu tô horrível, você tá rejeitando o seu corpo.
Como seria você falar assim, ai, eu agradeço ao meu corpo, sou grata ao meu corpo, mas eu escolho emagrecer. Sou grata aos meus seios, mas sei lá, eu quero botar um seio novo, digamos, um seio novo, mas eu sou grata ao meu seio. Parta do sentimento de gratidão, porque o seu corpo é uma grande oportunidade de você estar aqui, né? Experimentando o mundo. Então, comece a agradecer pelo seu corpo, fazer amizade com ele, pela contribuição que ele te proporciona de estar aqui, experimentando o mundo através dele. Conscientize-se do seu ouro, do seu próprio tesouro, para começar uma jornada de viver bem. Viver bem com suas relações, seu trabalho, seu tesão, sua espiritualidade. Porque assim, gente, viver bem é viver bem com várias áreas da nossa vida. É viver bem com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com o nosso financeiro, com o nosso tesão. Não só tesão no sentido sexual, tesão pela vida, sabe? Com os nossos relacionamentos, com os nossos amigos, com a nossa espiritualidade, com o nosso dom de contribuir. Então, a gente não deve alimentar, né? No coaching tem até aquela roda da vida, a gente não deve alimentar uma área só. Muitas vezes, quando a mulher é mãe, tem filhos pequenos, ela vira mãe, ela esquece que ela é mulher, ela esquece que ela é esposa. Hoje, muitas empresárias viram empresárias e esquece a vida social. Esquece que ela pode ter um relacionamento. Esquece a família, né? Empresários, às vezes, também fazem isso. Vão trabalhar, tem sucesso empresarial, sucesso financeiro e perde a família. Por quê? Porque eles esqueceram de viver bem com as diversas áreas da vida. E também com a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Eu falo de você se ligar, religarem a essa energia maior que antes de você nascer já existia e depois que você partir vai existir. De você começar a fazer essa comunhão, esse religar com essa energia maior, né? Viver bem em suas relações. Para quem chegou agora, eu estou lendo uma poesia e refletindo sobre como a poesia pode fazer um processo de cura também, tá? Viver bem com suas relações, seu trabalho, seu tesão, com a sua espiritualidade. Viver bem administrando bem seu tempo. Sim, administrando bem seu tempo. Muitas pessoas falam assim, gente, não está ao contrário não, tá? É que metade do livro é em inglês, metade em português. Então, quando chega na metade do livro, para quem vai ler em inglês, tem que virar ao contrário. Assim, sabe? Eu fiz um livro bilíngue. Então, amores, a pessoa mais ocupada do mundo e a pessoa mais desocupada do mundo tem a mesma 24 horas. É a maneira de organizar o tempo que vai fazer a diferença. Muitas vezes você pode não ter o tempo, digamos assim, 3 horas para dedicar à sua família. Mas você pode ter 1 hora de presença, de literalmente presença. A gente trabalhar a administração do tempo e a nossa qualidade de presença. Eu vejo muitas pessoas que vão almoçar junto, agora o meu outro celular não está aqui, e ficam assim, tá ali, peraí, deixa eu pegar meu outro celular. Vão trabalhar, almoçar junto e fica assim, na hora do almoço. Então, gente, não está presente. Não tem qualidade de presença, sabe? Às vezes a gente pode ter um tempo menor, mas com qualidade, fazendo a diferença naquilo que você está fazendo. Então, pense em administrar bem seu tempo. Volte a ser aprendiz. Volte a ficar aberto para as oportunidades que podem chegar até você de modo nunca antes imaginado. Muitas vezes eu percebo que as pessoas... Você já viu como criança é curiosa? Tudo eles querem saber, tudo eles perguntam, tudo eles querem aprender. E tem umas pessoas que compraram com pontos de vista que
Ficar adulto é ficar chato. Ficar adulto não pode ter diversão. Ficar adulto não pode ter um processo eterno de aprendizado, sabe? E o processo de aprendizado, às vezes, é até aprender a ser uma pessoa que convida mais gentileza. Como seria a gente convidar mais a gentileza para a nossa vida? Hoje a gente está num corre-corre tão grande que a gente está esquecendo da gentileza, a gente está esquecendo da generosidade, a gente está esquecendo de olhar para as pessoas, de ter essa troca de olhar, né? Então, volte a ser um aprendiz, gente. Aprenda com o outro. Se abra para ter uma troca, né? Hoje em dia, as pessoas entram no elevador, entram nos lugares e não se cumprimentam muito. Elas estão muito voltadas para si por causa do celular. Como seria a gente resgatar esse contato, essa troca, se abrir a oportunidades de aprendizado, de uma conversa, e pode nascer coisas bem interessantes de onde a gente menos espera. Então, volte a ser aprendiz, volte a ficar aberto para as oportunidades que podem chegar até você de modo nunca antes imaginado e descubra seus tesouros. Mesmo que seja fazer um bolo, abraçar gostoso as pessoas, não importa o que é, e sim o doar, o semear, no ato de contribuir com os tesouros que você tem dentro de si. Esse servir ao mundo, esse se colocar ao mundo. Porque assim, exponha-se, coloque tudo que há dentro de si com entusiasmo no mundo. Tesouro escondido não serve para nada. Coloque seus tesouros na vida. Fale, haja, faça, movimente-se, apareça, revele-se. Eu sei que muitas vezes a pessoa fica com medo. O que vão pensar de mim? Ai, vou receber julgamento. Gente, julgamento você recebe mesmo que você se esconda. É impressionante como tem pessoas que têm a capacidade de não fazer nada na vida além do que ficar julgando as outras. Então, julgamento você recebe. A sua vida passa. Hoje a gente já está finalizando maio de 2023. Quando a gente pensar, já é dezembro, já está entrando 2024. Daqui a pouco a gente está partindo. Lembre-se que você vai ter uma poesia, até que eu vou falar sobre isso. A morte caminha comigo, mas não no sentido de angústia, e sim no sentido de não adiar a vida. Você deve ter projetos de longo prazo, mas não adie a presença. Não adie fazer o que você precisa fazer, sabe? Então vamos lá. Tesouro escondido, seu tesouro que você deixa escondido, não serve para nada. Coloque seus tesouros na vida. Fale, haja, faça, movimente-se, apareça, revele-se. Deixe o mundo saber o que você tem de tesouro. Permita que o mundo saiba o que você tem de tesouro. Pare de se diminuir. Pare de achar que você não tem tesouro. Todos nós temos tesouros. Início da poesia aqui. Coloque seu ouro no mundo. Não deixe a vida passar com tesouro escondido dentro de você. Talvez você seja a pessoa que fará a diferença na vida de muitas outras com sua contribuição. Então é isso, gente. Eu espero ter, trazer uma reflexão, sabe? Você tem tesouros, você pode ser uma contribuição para outras pessoas. Vai depender da sua escolha de falar, de agir, de aproveitar as possibilidades que aparecem para você colocar teu ouro no mundo. E a vida é muito breve, gente, para a gente viver preocupado. E saiba organizar seu tempo, saiba alimentar cada área diferente da sua vida. E, acima de tudo, seja uma contribuição. Deixe o mundo mais bonito quando você partir do que quando você chegou. Então é isso. Se você gosta de poesia, eu estou vendendo esse meu livro, Poemas da Deusa. De vez em quando eu vou aparecer por aqui, falando um pouco sobre essa poesia e fazendo uma reflexão sobre a vida. E eu também trabalho com pessoas e eu faço trabalhos de constelação sistêmica,
com EFT, mas acima de tudo eu tenho dons. A gente quando recebe dons da inspiração, mas também recebo dons de poder perceber o campo espiritual de uma pessoa e poder fazer um trabalho mais específico para ela deslanchar mais rápido. Eu também adorei a presença de todos aqui. Mas o que eu gostaria mesmo é que, indiferente você fizer trabalho ou não comigo, que você saia e fale assim, cara, essa poesia me tocou, eu vou colocar meu ouro no mundo amanhã. E veja que aquilo que você tem é ouro. Às vezes esse abraço que você dá, esse sorriso que você dá para o outro, pode fazer a diferença na vida dela. Acredite e coloque em prática. Um grande beijo no coração de todos. Gratidão pela presença. Leila, você acabou de chegar e eu acabei de acabar. Mas eu vou baixar aqui, gente. Eu vou fazer um convite a vocês. Aqueles que não me seguem, me seguirem. Obrigada, Paulo. Fico muito feliz. E quando eu baixar, marca, gente, pessoas que você acha que pode ser uma contribuição, tá bom? Super beijo e boa noite. Tchau, tchau.